pessoal, o vídeo de hoje é sobre o 8º capítulo do livro O Outono da Idade Média, do autor Johan Huizinga. Esse aqui é um diário de leitura, vou deixar a playlist desse projeto aqui no box de informação, e o capítulo de hoje é a estilização do amor. Então o autor começa falando sobre os trovadores provençais do século XII. E também tem toda aquela questão do amor erótico, que na verdade é sempre aquele amor que não é correspondido. Então entra sempre o sofrimento amoroso, sempre ligado à morte. Como, por exemplo, cita-se aqui dois casos, dois casais, que é o Céfalo e Prócris, e com Píramo e Tisbe, os amores trágicos. Então o autor até coloca: o sentimento de tristeza não se situava na insatisfação erótica, mas no infortúnio do destino. Então essa questão do amor cortês, da poesia lírica, então tudo isso ficou em evidência. O autor coloca que chegou uma hora que precisou dar uma reviravolta. Então, saindo ali de Dante e seus contemporâneos, foram atingida por um ponto extremo. Petrarca já hesita entre o ideal do amor cortês espiritualizado e a nova inspiração na antiguidade. E de Petrarca até Lourenço de Médici, na Itália, a lírica amorosa envereda pelo caminho que leva à volta à sexualidade natural, que também permeava os tão admirados modelos dos antigos. O sistema artificialmente desenvolvido no amor cortês foi abandonado. Só que na França, esse amor cortês ele não funcionou. Eles ainda mantinham aquele tipo de amor trágico. Apesar deles manterem aquela questão do amor erótico, tinha beleza. A beleza, ela era muito exaltada. Então eu penso que automaticamente você está colocando um amor cortês ali, só que todo estilizado, todo bonitinho, Tem a questão erótica, tem a questão da sexualidade, da sensualidade, mas não deixa de ter um amor cortês, Devido a toda essa beleza que eles acabaram colocando. Acontece que por esse anseio, por esse amor, entre a nobreza acabou se criando regras, Ficou parecendo meio que um jogo. Então você tinha que enquadrar as suas emoções em formas fixas, aqui entre as regras. E não podemos esquecer que tinha também as regras religiosas, Que tem tudo a ver também com a questão da sexualidade. Então o autor menciona que a partir de então criou, a partir do próprio erotismo enobrecido, um freio para a desordem. A literatura, a moda e a etiqueta exerciam uma influência normativa na vida amorosa das pessoas. Ou, como o autor cita, na verdade criava uma bela de uma ilusão, porque você vivia na etiqueta, você vivia naquelas regras, mas para fazer média, porque, por baixo dos lençóis, meus amores, tinha nada disso. Continuando com as palavras do autor, o estilo do amor cortês era confrontado pela forma primitiva de erotismo, que possuía raízes muito mais antigas e um significado vital, que exaltava a própria relação sexual. Apesar de na cultura cristã seus valores terem sido suplantados pelo mistério sagrado, o erotismo permaneceu tão vivo quanto o amor cortês. Então a igreja colocou os sacramentos, Então o casamento, não podia ter relação sexual antes do casamento, aquela questão toda. E aqui novamente várias figuras históricas para narrar essa questão do amor ideal, do amor erótico, das relações fora do casamento. Existiam termos religiosos para se tratar de questões sexuais. Ele não cita muito bem esses termos aqui no livro, e os que ele cita está descrito em francês, eu não sei pronunciar, mas é bem interessante, fica lá na página 182. Então ele começa a entrar na questão dos poetas, que começavam a escrever romances de forma mais melódicas, Tinha toda aquela melancolia no amor, outros que eram mais depravados, então você tinha ali uma mistura.
E ele coloca que tinha um outro ideal nessa questão, que era o ideal da indecência, né? Tinha aquelas pessoas que eram orgia pura mesmo e que deixava isso assim muito na cara das pessoas. Então você tinha esse amor erótico, você tinha esse amor cortês, esse ideal de indecência. E palavras do autor: a realidade sempre foi pior e mais crua do que a visão do refinado ideal amoroso literário, mas também era mais pura e mais reservada do que imaginava o erotismo popular, muitas vezes considerado naturalista. Então você tinha muito da imagem da Virgem Maria e da imagem de Vênus, para exemplificar esses dois lados do amor. O autor cita, né, começa a colocar algumas teorias. Eu não sei exatamente se é um poema ou se é um livro, enfim, desculpem a minha ignorância agora, que se chama Roman de la Rose, que era totalmente pagão, e ele cita muito durante todo esse capítulo essa obra, tá? Não sei dizer também se pode ser uma pintura, porque aqui você tem, ó, O Prazer Conduz Dança, miniatura de Roman de la Rose de Flandes, final do século XV. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ele cita muito aqui toda a fidelidade que existe nesse Roman de la Rose aqui. Era uma fidelidade para fazer uma caça às mulheres realmente. Então era algo muito comentado no século XV. Era um livro, acabei de ler aqui, ele fala o seguinte: bem mais profundas foram as palavras com que Christine de Pisa entrou na disputa alguns anos mais tarde. Essa corajosa defensora da honra feminina e dos direitos da mulher dirigiu-se ao Deus do amor na carta poética que continha a reclamação das mulheres contra toda traição e toda desonra dos homens. Ela recusou indignada os ensinamentos do Roman de la Rose. Alguns a atacaram, mas a obra de Jean, ele tem um sobrenome que eu não sei pronunciar, continuava tendo uma parcela de admiradores e defensores apaixonados. Seguiu-se uma guerra literária em que vários defensores e oponentes tomaram a palavra, e não eram poucos os defensores que mantinham o Roman de la Rose em seu pódio. Muitos homens brilhantes, eruditos e estudados, garantiu Jean de Montreuil, alguma coisa assim, o superintendente de Little, davam tanto valor ao Roman de la Rose que quase lhe dedicavam um culto reverencial e que preferiam ceder a própria camisa a perder aquele livro. Então esse livro, gente, causou nessa época. E ali você tem páginas e páginas falando sobre esse romance e das controvérsias, daqueles que aceitam, daqueles que não aceitam, das críticas literárias que ele sofreu e a outra turma que elevava, que venerava esse livro. Então você tem toda uma discussão sobre esse livro nesse capítulo, que eu não irei entrar em detalhes aqui no vídeo, até mesmo por não conhecer essa obra. E é interessante que tem muita coisa bacana nesse capítulo que, assim, eu já ouvi falar, mas eu nunca li a respeito. Então seria bem interessante eu reler esse capítulo e procurar sobre essas obras. Por exemplo, aqui eles vêm falando sobre a obra da La Dame Blanche, que fala muito dessa dama. Se não me engano, é uma lenda irlandesa e que é muito citada até naquela série Outlander, né, em que a personagem Claire ela é tida como a Dama Branca, né, que seria uma feiticeira, uma bruxa de linhagem branca. Então vem mencionando muito essa questão aqui também. Então assim, são várias páginas desse capítulo em que ele fala sobre certas figuras históricas que eram literatos, né, pessoas que tinham estudado literatura e tal, falando dessa obra específica sobre a Dama Branca, e tem toda uma questão do feminino também que eles colocam aqui, que fica difícil para quem está fazendo um diário de leitura falar sobre essas coisas, porque eu não conheço a obra. Então esse capítulo eu falo para vocês que está um pouquinho difícil, apesar de ser um tema fácil, né? Não digo um tema fácil, mas um tema gostoso de ser lido, porque você encontra várias curiosidades.
Eu tô um pouco perdida justamente porque eu não conheço o que está sendo citado no livro. Então fica difícil a gente fazer um diário de leitura sobre esse capítulo. E é isso, gente, que eu tenho pra falar sobre esse capítulo. Ele é aquele tipo de... Eu realmente teria que procurar essas obras, não sei se tem isso em português. Se você conhece, por favor, deixa aqui nos comentários, porque realmente foi um capítulo que eu fiquei assim bem perdida mesmo, ok? Mas é aquele capítulo que fala sobre essa questão do amor erótico, do amor cortês, do amor trágico, né? Daquele que tem que sofrer por amor, né? Enfim, né? E a questão da orgia, da perversidade. Então você tem vários lados, né? Entra muito a questão religiosa, então você sempre tem a figura da Virgem Maria e a figura de Vênus, né? Ali numa guerrinha básica. Então é isso. Então, o próximo capítulo, que eu espero que seja, né, mais fácil, é o capítulo 9, é as normas de conduta de amor. Então, acho que entre aquelas regrinhas que eu mencionei para vocês do capítulo 8, né, muito colocadas pela igreja. Pelo menos é o que foi citado no capítulo 8. Vamos ver no capítulo 9. Então é isso, beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!